E eu quero começar esse vídeo com uma provocação. Sabe quando dizem que às vezes alguém solta um peido no Japão e a gente sente o cheiro aqui no Brasil? Peraí, mas que história é essa? Precisa peidar para vender agora? Não, não é isso. É uma analogia. Você não precisa soltar um pum, mas você precisa saber seguir o cheiro. Essa história é real, aconteceu comigo e me mostrou que o poder de uma argumentação, o poder de entender o peso de um problema na vida de um cliente pode fazer ele pagar muito mais pela tua solução. Eu sou a Mônica Durão, eu sou estrategista de vendas e copywriter e eu estou há 5 anos aí nesse mundão do digital e já vendi mais de 10 milhões. Mas agora, acabando as apresentações, deixa eu começar a te contar a história que me mostrou como apresentar uma solução pode fazer o teu produto ser muito mais caro. Imagina que há mais ou menos 8 anos, esse apartamento aqui, onde eu faço as gravações para você, ele estava em reforma. Então, o piso estava sendo trocado, o azulejo estava sendo quebrado e começaram a aparecer coisas. Pois bem, um belo dia o azulejo da cozinha ele foi tirado e começou a subir um cheiro horrível, um cheiro de pum. Lembra daquela correlação que a gente fez? Pois é, era um vazamento de gás que deixava um cheiro horrível e ninguém descobria. Ninguém era capaz de detectar o que estava acontecendo. Me indicaram um tal especialista. O sujeito foi direto e me disse o seguinte pelo telefone: Claro, vou aí no teu apartamento, vou sim. E a minha visita custa R$100, mas se eu descobrir o que está acontecendo, você vai me pagar R$500 e eu vou fazer o serviço. Eu achei a abordagem dele muito interessante, afinal de contas, ele estava querendo me propor cobrar 5 vezes mais pelo mesmo serviço, só porque ele ia descobrir o que ninguém estava descobrindo na visita. De certa forma foi até tentador e além de precisar muito do serviço, eu queria entender que estratégia de vendas era essa. Pois bem, ele chegou aqui, começou a cheirar, literalmente cheirar a parede de onde começava o vazamento, mexeu, quebrou um pouquinho do azulejo para entender alguma coisa a mais, passou umas máquinas estranhas que como que assoprassem para dentro dos canos do gás, né? Até que ele falou, não tá aqui. Eu falei, mas como é que o cara sabe disso, né? Ele falou, não tá aqui, eu vou precisar investigar em outros andares. E lá foi ele, com a maquininha, passando de lugar em lugar, até que ele teve autorização para... Eu moro no 3º andar, para você ter uma ideia. Até que ele teve autorização para ir no 7º andar. No 7º andar, ele passou a maquininha dele, abriu algumas portas de armário e, bingo, descobriu o que estava acontecendo. Ele desceu todo contente e disse que eu iria pagar os R$500 porque ele ia consertar o problema. O que aconteceu na verdade foi uma percepção muito requintada. Vamos trazer isso para o nosso mundo aqui. Ele percebeu que eu tinha um problema, ele percebeu que eu tinha uma reforma, que ninguém estava resolvendo, já tinha passado um mês e ninguém tinha entendido de onde vinha o tal vazamento. Ele usou toda a informação técnica e as máquinas que ele tinha, fez um trabalho bem detalhado, pesquisou intensamente e quando ele descobriu, ele trouxe isso para mim do tipo, eu tenho a resposta e essa resposta vai resolver o seu problema e como eu descobri, você só vai pagar os R$500 se você realmente tiver a solução. Então vamos resumir esse negócio todo? Ele viu que eu tinha um grande problema, talvez ele tenha uma referência de que isso acontece muito em reformas de apartamento, porque as pessoas furam de maneira impensada os encanamentos muitas vezes. Ele pegou um problema que para ele era comum, trabalhou com a minha questão, vendeu de uma forma assim, bem estruturada, me mostrando como era difícil saber o que ele sabia. Sabe aquela história que, vou contar rapidinho, né? Que as pessoas dizem assim, você cobrou R$1.000 e só rodou um parafuso para consertar o meu computador? E a pessoa fala, o parafuso custa R$1, mas para descobrir qual parafuso apertar, eu te cobro R$999. Ele colocou na prática isso. E, como ele resolveu o meu problema, eu paguei muito contente os R$500. Imagino que R$500 há 8 anos era bastante dinheiro. Mas ele me tirou das costas um problema que estava impedindo a continuação da minha reforma. Isso, para mim, foi uma venda high ticket. Enquanto todo mundo estava cobrando, sei lá, metade do preço,
e não cobravam nem visita, ele dizia, só para eu ir aí é R$100. E se eu resolver, eu vou te cobrar 500. Essa venda ela se tornou quase como que um desafio. Então ele aplicou muita copy, se a gente for parar para pensar, né? Ele aplicou muita persuasão de vendas. Eu te cobro 100 e eu só ganho os meus 500 que eu quero ganhar se eu resolver o seu problema. É ou não é uma venda de alto valor, muito bem costurada? E um ponto importante desse vídeo é trazer o seguinte: problema, ele tem um custo de solução na nossa cabeça. Então vamos lá trazer o exemplo. Quando eu tinha um problemão numa reforma que já estava durando alguns meses, que ela não podia ser concluída porque tinha um vazamento de gás, e isso é muito sério, eu não podia simplesmente colocar os azulejos, fechar e fingir que não tinha nada acontecendo. Isso tinha que ser resolvido. Quando esse cara me traz a solução e me diz que vai cobrar só R$500, gente, eu tinha uma reforma muito cara sendo feita aqui. Tudo foi mexido. E os R$500 ficaram pequenininhos quando era isso que estava empatando a finalização e a entrega do apartamento. Ele soube lidar com isso, ele percebeu toda a situação, ele percebeu o valor do prejuízo que eu estava tendo, o prejuízo de não poder mudar, o prejuízo de não concluir alguma coisa que eu queria muito. Ele estudou tudo isso e colocou em forma de desafio. Ele fez uma venda em alto nível, apesar de parecer simplesmente um profissional que estava tirando vantagem ali do meu desespero. A gente não deve levar as coisas por essa seara, porque vender é ajudar. Eu precisava dessa ajuda, ele tinha essa solução e ele soube encaixar isso no momento certo. E agora eu te pergunto, você tem esse tipo de abordagem com o teu cliente? Você consegue ali na conversa, na abordagem de vendas, perceber qual que é o grande problema, qual que é o X da questão? O que tira o sono do teu cliente, faz ele colocar a mão na carteira e te pagar mais pelo teu serviço, mais do que ele pagaria por um concorrente teu? Vamos terminar esse vídeo com essa reflexão? Isso é bem importante. Se você encontrar esse ponto no teu produto e no teu serviço, em cada uma das negociações que você fizer, você pode ter certeza que o seu faturamento vai voar e você vai usar com uma precisão muito maior essa troca com o cliente. A troca com o cliente não é só falar um monte de coisas e esperar que ele diga não para você bater em cima do não, como muitas técnicas de venda propõem. Muitas vezes, uma técnica poderosa é você ouvir com atenção o que esse cliente está te dizendo e como valorizar isso ao máximo. Afinal de contas, você vai ser a pessoa que trouxe aquilo que ele precisava e isso tem um valor muito grande. Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha, dá um like e também se inscreve no canal, porque a proposta aqui é falar de estratégias de venda que são focadas sim no digital, mas elas podem ser aplicadas em outros canais do seu negócio. E eu tô aqui, pronta para interagir com você, trazer essas soluções. Outra coisa importante é, deixa um comentário aqui, se isso fez a diferença, se isso deu um clique na tua cabeça, deixa um comentário de como esse vídeo fez a diferença, de como você aplicou no teu dia a dia. Eu agradeço a tua audiência e até a próxima.